Amém. Provérbios 6,16 diz: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. No 17 diz: olhos altivos, e língua mentirosa, e mão que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Amém. Aqui nessa lista, normalmente o que é enfatizado, porque começa dizendo 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Normalmente se enfatiza a 7ª, porque é o que Deus está abominando. Mas as outras coisas, de igual modo, ele abomina, porque os que estão incluídos nesta lista, no princípio dela, também não herdarão o reino de Deus. Então ele abominou, né? Mas a primeira coisa da lista, no verso 17 diz: olhos altivos. E quando nós vamos para o dicionário e tentamos achar um sinônimo, nós encontramos soberba, soberbia, arrogância, prepotência, altivez. A soberba é algo que corrói o ser humano, desculpe a expressão, como se fosse um câncer. É terrível o ser humano soberbo. E eu ouvia um pregador conhecido, creio que no mundo todo, e ele dizia o seguinte: Deus abomina a soberba, porque quando ele vê um homem soberbo, ele lembra do diabo. Porque a soberba do diabo lhe arrancou 1/3 dos exércitos celestiais. É uma comparação fantástica. Claro que nós sabemos que esta rebelião de Lúcifer deu a todo o exército celestial a sua chance de fazer uso do seu livre-arbítrio. Todos são provados, todos são tentados, não além do que possam resistir, mas todos são provados invariavelmente. Com a rebelião de Lúcifer, todos os anjos foram provados. Quando Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, ele veio, lá em Mateus 4, ao deserto, conduzido pelo Espírito, e foi provado. Nós, seres humanos, estamos neste mundo e somos provados. No milênio, Satanás estará preso. Muitas pessoas vão estar nascendo durante o milênio, mas depois Satanás será solto e vai provar estes que nasceram no milênio, debaixo do reinado pessoal de Cristo sobre a terra. Todos, sem exceção, de alguma maneira serão provados. E há ainda coisas que são mistérios, né? Há coisas ainda que são mistérios, por isso que Deuteronômio 29, verso 29, diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, mas as ocultas são para o Senhor nosso Deus. Então, mais um ponto nosso de não ser soberbo e ser humilde é o fato de não querermos saber tudo. Porque a própria Bíblia já está dizendo que não vamos saber tudo. Tem coisas que são para o Senhor nosso Deus. Eu estou aqui dizendo que todos são provados. Ora, mas tem crianças que morrem com meses de nascido e que foram para o céu. Como serão provados? Mas uma coisa eu sei, que Deus tem o seu critério, porém um critério não revelado aos seres humanos. Mas aquilo que foi revelado é o suficiente para caminharmos com Deus e dizermos com clareza que até aqui nos ajudou o Senhor. Então, querido, o que acontece?
existe realmente a soberba. E o que nós queremos enfatizar é esta questão, nesta oportunidade, quando lá em Ezequiel 28, nós sabemos que lá acontece o quê? Uma narrativa comparando alguns homens que tiveram seus impérios sobre a terra, mas Deus usa a palavra profeticamente para referir-se a Satanás. Então, Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 11 até o 15, diz assim, Ezequiel 28, 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, topázio, diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, carbúnculo, a esmeralda, o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Irmãos, característica de alguém que se deixa vencer pela soberbia: nunca se contenta com o que tem. Isto é uma soberbia que qualifica alguém que não será um cidadão do reino de Deus. Neste momento me lembro de um testemunho que eu assistia na televisão, vocês já sabem aonde, né? E a pessoa dizia assim: o que você conquistou na fogueira profana de Israel? Tem gente que chama de santa. E a pessoa dizia assim: não, eu conquistei isso, aquilo, mas a pessoa contou um mundo de coisas. E depois o líder lá perguntou assim: você está satisfeito? E a pessoa disse: não, eu quero mais. Não é só eu que ouço isso. Não é só eu que ouço isso. Isso passa em rede nacional. Ou seja, este espírito de nunca estar contente com aquilo que tem é uma flecha do inimigo dentro do ser humano. Precisa de libertação. Você não tem que olhar para tudo que você olha, você quer. Nessa sociedade, sempre você vai achar alguém acima de você, pelo menos no teu ponto de vista. Você sempre vai achar. E você não tem que sempre querer estar se igualando a alguém. Lembra o que o diabo diz? Serei semelhante ao Altíssimo. Ele olhou para a posição máxima que ninguém jamais cogitou e ele quis. Semelhante ao Altíssimo. Ora, semelhante ao Altíssimo é o próprio Filho. Este é semelhante. Ninguém pode ocupar esta posição. É para aquele que tinha sido gerado do Pai, e não para aquele que foi criado pelo Pai. Jesus Cristo foi gerado. Ele é o Filho unigênito. Ele contém o código genético de Deus. Por isso ele é onisciente, onipotente, onipresente, transcendental, imutável. É soberano em si mesmo. Porém, está abaixo do Pai. Isso quer dizer, ele é semelhante, não é igual. Jesus Cristo não é igual a Deus, ele é semelhante. E o diabo quis uma posição que de modo algum ele poderia ter. E aqui a Escritura vai dizendo, nessa descrição, diz que levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medidas. Sabe o que é um aferidor de medidas? É um conferente de medidas.
Ou seja, era ele que determinava o padrão das coisas. Ele tinha uma posição tremenda. Satanás, ele tinha uma posição fantástica, extraordinária. Ele é o aferidor de medidas. Era ele que dizia o padrão das coisas, na posição que lhe foi confiada. Porém, como soberbo, como alguém que se deixou vencer pela soberba, ele não está contente com o que tem. Ele não está satisfeito. Ele ainda está como dizia assim no popular, né? Está de olho grande no que não lhe pertence. Está de olho gordo. Está de olho no que é dos outros. Aferidor de medidas. E a Bíblia vai dizendo assim que ele, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Olha a palavra profética que está dizendo, perfeito em formosura. Enfim, meu irmão, tem pessoas que estão assim, cercadas com os cuidados de Deus, mas elas não se contentam com o que têm, não reconhecem os seus limites e começam, como se diz aí, colocar os pés pelas mãos. E daqui a pouco elas estão caindo na condenação do diabo, que foi a soberba. E diz que ele estava andando no meio das pedras afogueadas, e diz aqui, olha, os teus tambores e os teus pífaros estavam em ti. Ora, tambores e pífaros são instrumentos musicais, e ele é um aferidor de medida, significa que era ele que tinha o padrão da música. Você tem ideia do que é a música? A música é a sintonia direta com a adoração ao Todo-Poderoso. A posição desse querubim era tremenda. Era ele que determinava o louvor, como ia chegar a Deus. Ele é um aferidor de medidas. E ele era um ministro do louvor. Que posição tremenda. Que posição inigualável. Pois este é um perigo. Este é um perigo. Salomão escreve dizendo assim, olha, é terrível quando o servo vira senhor. Salomão escreve isso. Irmão, você está pronto para herdar as bênçãos de Deus? Ou quando você herdá-las, elas vão te destruir, elas vão te corroer, elas vão te aniquilar, elas vão acabar contigo, elas vão te cegar. Tem gente que não pode ser abençoado, meu irmão. Tem gente que só pode viver o seu dia a dia com o seu pão, com água e mais nada. A soberba destrói o camarada. Quantas pessoas, meu irmão, porque conseguem um empreguinho nessa sociedade, batem no peito, isso ninguém me contou, não, estou cansado de ver. Agora eu não preciso mais de ninguém, eu tenho meu empreguinho, já ganho meus R$600. Soberba essa que só se manifesta quando a pessoa tem uma assinatura numa carteira. Imagina o ser humano achar que não precisa de mais ninguém porque tem o seu emprego. Outros fazem um concurso público e dizem assim, ninguém mais me tira desse emprego, eu prestei o concurso, eu não dependo de mais ninguém, eu não preciso de mais ninguém. Depende e precisa sim, meu irmão. Ser humano não é uma ilha, não foi feito para viver isolado. Você comeu alface hoje? Foi você que plantou esse alface? Você comeu carne hoje? Foi você que matou o boi? Você comeu o que hoje? Arroz, feijão? Foi você que plantou? Foi você que regou? Foi você que deu o crescimento? Então você depende sim de alguém. E isto é obra de Deus. Porque Deus criou os homens, como ele diz, amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não pense que você não depende de ninguém, né? Isso se viu muito num determinado tempo que passou aí na nossa sociedade, em que os militares batiam no peito. Militar era um camarada que você olhava para o cara, era o poço de orgulho ambulante. Militar estava por cima, né? Na verdade nunca deixou de estar dentro de certos pontos de vista.
mas o camarada era militar, ele parecia que ele era o presidente da república, porque tudo lhe favorecia. Puxar uma carteira de militar era o tal. Não, negativo. Não é puxar uma carteira que te faz o tal, é levantar mãos santas para o alto que te faz o tal. É isso que te faz o tal. Quando você pode chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, que é fogo consumidor, julga-me segundo a sinceridade do meu coração. Isso é que é o tal. Esse é o bom. Esse é o bom. Quando Deus vem com os olhos como chama de fogo e passa por você sem te consumir. Isso que é o bom. Então, você vê que o camarada aqui, esse querubim ungido para proteger e estabelecido no Monte Santo de Deus, no meio das pedras afogueadas, perfeito nos teus caminhos, desde o dia que foi criado até que se achou iniquidade em ti. Meu irmão, você hoje é perfeitinho, você é uma maravilha. Sabe até quando? Até o dia que se achar iniquidade em ti. Se você conseguir caminhar todos os dias da sua vida, que é uma prova neste mundo, e todo dia pela manhã Jesus vinha até você colocar o prumo e te aprovar, você está bem. Mas o dia que ele te disser assim: olha, pesado foste na balança e foste achado em falta, aí já era, meu irmão. Não vai interessar que você andou no meio das pedras afogueadas. Não vai interessar que você foi o aferidor de medidas. Não vai interessar que você tinha tambores e pífaros. Não vai interessar que você cantava no coral. Não vai interessar que quando você pegava o microfone para louvar, não sabia se a igreja tinha subido ou se o céu tinha descido, que os anjos passeavam. Não vai interessar nada disso o dia que Deus olhar e achar iniquidade em você. Não vai ter nada sentido. Se a soberba te corroer, tudo aquilo que Deus tinha dito: bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito ao entrar, bendito ao sair, vai guerrear contra os inimigos, vai vencer. Todas essas bênçãos, elas vão virar o avesso. E a enfermidade que Ele prometeu que ia curar em você, Ele mesmo vai mandar para te destruir. A soberba entrou no coração de Lúcifer e acabou com ele. Outro ponto está em Ezequiel também, capítulo 28, a partir do verso 1. Olha só: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, disse ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Até aí, presta atenção, nos versos 1 e 2, o que ele está dizendo? Eu sou Deus. Imagina, é o extremo da soberba de qualquer ser, de qualquer criatura, querer ser Deus. O que nós definimos de Deus hoje não é nada. Só pelo conceito de que Deus é Pai da eternidade, já frustra todas as nossas perspectivas. Porque nós não conseguimos definir a eternidade. A eternidade é algo que não tem princípio e não tem fim. Se nós não conseguirmos esquadrinhar a eternidade, que dirá o Pai da eternidade, aquele que a criou. E aqui uma criatura de Deus está dizendo o quê? Eu sou Deus. Sabe uma característica de alguém que deixa a soberbia invadir o seu ser? Ele quer estar sempre em destaque. Ele quer estar sempre como o centro das atenções. Ele quer estar sempre acima de todos. Ele quer ser o sol. Ele quer ser o centro do universo. Quer ver? Está escrito aqui. Ele diz: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, o quê? No meio dos mares.
Ele quer estar no meio dos mares. Os mares não simbolizam multidões. Ele quer estar no meio, ele quer ser o centro de todas as atenções. Ele quer estar no meio dos mares. É característica do soberbo. Os humildes estão nos cantos. Os soberbos estão sempre aparecendo, sempre se exaltando, sempre se colocando acima das estrelas do céu. Estão sempre buscando o centro das atenções. Quando eles veem alguém recebendo uma bênção, eles até dizem assim: poderia ter sido eu. Puxa, o irmão se deu bem, né? E você percebe que aquele irmão se deu bem, é uma inveja que ele está querendo dizer assim: bem que poderia ter sido eu. Ele não dá glória a Deus quando o irmão vence. Ele não dá glória a Deus quando os céus se abrem para um determinado irmão. Ele acha que todas as bênçãos têm que ser dele. Ele é o centro das atenções. Ele é o tal. Ele é o melhor. Ele é o mais bonito. Ele é o magnífico. Ele é o todo-poderoso. São características terríveis que nós achamos no que aconteceu com Satanás. Mas 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 6, uma situação também interessante, nós vamos encontrar na narrativa de Paulo. Paulo aí escrevendo para Timóteo, um obreiro que ele deixa num dos trabalhos por onde ele passou. 1 Timóteo 3, 6, quando Paulo está falando dos deveres dos bispos, dos diáconos, daqueles que iam estar cuidando da obra de Deus, lá no verso 6 do capítulo 3 da primeira carta, Paulo diz assim para Timóteo: não neófito, ou seja, novato, para que, ensoberbecendo-se, não caia onde? Na condenação do diabo. Irmãos, e como tem gente morta nessa mesma condenação que foi sobre o diabo? A soberba. A soberba. O camarada mal chega na igreja, ele já quer destaque. Ele já quer ser o tal. Ele já acha que pode pregar igual o pastor prega. Ele já acha que pregar... eu tenho ouvido umas dessas aí, eu achei fantástico, eu nem dei resposta. Alguém falou assim: pregar é fácil. Pregar é só você ler a Bíblia e aumentar um pouco a voz. Teve uma pessoa que está passeando aí no nosso meio e disse isso. Eu não dei a mínima resposta. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Resiste aos soberbos. Então eu deixo morrer no erro. Pregar não é levantar a voz não, meu irmão. Pregar não é gritar não. Às vezes, ou na ira ou na unção, seja lá como for, a gente extrapola. Mas pregar é você abrir a boca e Deus falar. Isto que é pregar. Pregar é você apostar a vida no que prega. Isso é pregar. Pregar é você pregar e quando você sai do púlpito, você diz assim: diabo, eu preguei e está pregado. Se eu preguei mentira, vem contra mim. Pregar é você colocar a vida diante do diabo e diante de Deus e dizer: julga-me segundo a sinceridade do meu coração. Isto que é pregar, não é levantar a voz. Mas as pessoas estão por aí na sua soberbia, estão achando, querem destaque. O que acontece? Existem as igrejas que dão os cargos e as oportunidades,
E com isso elas estão fazendo as pessoas caírem na condenação do diabo. Paulo está dizendo aqui, olha, não precipita-te em colocar à frente da obra alguém novato. Não te precipita em colocar para dirigir a obra alguém novato, porque ele vai se ensoberbecer e vai cair na mesma condenação que caiu o diabo. E como já passou gente, irmão, em nosso meio, e saiu falando do que não sabe, do que não entende. Não, eu não gosto daquela igreja lá não, porque aquela igreja não dá oportunidade. Claro, não damos mesmo. Oportunidade é coisa dos homens, ministério é coisa de Deus. Nós não damos oportunidade, nós ensinamos que se você for obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade, você não vai precisar de oportunidade dos homens, porque aquele que abre a porta e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, ele abrirá diante de ti uma porta e operando ele... É assim que funciona o reino de Deus, é assim que funciona a igreja. Mas as pessoas não querem nem esquentar o banco, já vem viciada de outras igrejas, senta em nosso meio, já começa a folhear a Bíblia, achando que vai chegar, pegar em microfone e falar. Falar o quê? Não é assim que funciona, não. O diabo está aí esperando as grandes oportunidades, o diabo está passeando, o diabo está pregando pela boca de um monte de novato aí nos púlpitos, pessoas que nem foram libertas, nem foram curadas dos seus traumas, estão há 3, 4, 5, 6 meses dentro da igreja, já estão pregando, aí depois são feridos, como o caso que nós conhecemos, depois que são feridos no espírito, atrás dos púlpitos, aí volta para fumar maconha e cheirar cocaína. Não é o que conhecemos? Não é o que temos visto? Por quê? Porque era novato. Para você, meu irmão, chegar a algum lugar no reino de Deus, a sua caminhada é árdua. As lágrimas vão ficar no meio do caminho. Pode ter certeza que vão. Você vai ter que chutar muita pedra no meio da estrada. Você acha que Deus levantaria um homem para orientar vidas? Se para ele uma alma vale mais do que o mundo todo, ele levantaria um homem para dirigir vidas, um homem sem que ele não tenha trabalhado poderosamente na vida desse homem? Ou você acha que Deus faria sua obra relaxadamente, se a própria Escritura já está dizendo, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente? Deus faria? Tem estrada pela frente, tem caminhada. Deus, Samuel ungiu Davi como rei. Mas quantos anos depois ele foi ser rei? Ele era uma criança quando foi ungido, mas quando ele assumiu o trono, ele já não era mais uma criança. Então, não neófito, para que não caia na condenação do diabo. Porque sabe o que acontece, meu irmão? Vá a Isaías, e você vai ver o que acontece com os soberbos. Isaías capítulo 14, a partir do verso 12, está descrevendo o que acontece com os soberbos. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixavam ir soltos para a casa deles? É este aí? O que vai acontecer com os soberbos? Vão virar um opróbrio,
vão virar um desprezo, uma grande desonra, um vitupério, uma ignomínia. É isso que acontece com os soberbos. Sabe por quê? Porque o soberbo é aquela pessoa que quer uma posição que ele ainda não tem condições de chegar lá. Lembra da parábola dos talentos? Que Deus repartiu a cada um segundo a sua própria capacidade. O soberbo, ele não olha isso. O soberbo, ele não enxerga que ele não está preparado para aquela cadeira, ele não está preparado para aquele microfone, ele não está preparado para cantar naquele coral, ele não está preparado para cantar naquele monte, ele não está preparado para cantar nem no banheiro. O soberbo, ele quer a posição, custe o que custar. Ele quer aparecer, ele quer botar um terno, ele quer ser elogiado, ele quer que todos digam, ó, grande palavra. O soberbo é burro. O soberbo vive de oportunidade por aí, de igreja em igreja, e todo mundo dá tapinha nas costas dele. Boa esta palavra. E daqui a pouco ele já acha que é o tal. Uma coisa, meu irmão, é dar uma palavra uma vez por mês. Outra coisa é você ter que pregar todo dia. Se Deus não te der a revelação, a tua boca fica seca. Ou vai pregar todo dia a mesma coisa? Não, mas quando a graça de Deus está sobre você, meu irmão, você prega todo dia sobre João 3,16, que não aprenderam Gênesis, já querem pregar Apocalipse. Agora o irmão fulano está com a oportunidade, aí o camarada vai lá para se exaltar, ele abre logo em Apocalipse. Coitado, logo aonde que ele vai abrir? Se tem homens aí, 40 anos no ministério, que tem medo de Apocalipse, imagina um neófito, soberbo. Aí ele quer se exaltar. E ele quer depois ainda para lá nos fundos da igreja, como o caso que a gente vê. E aí, irmão, foi boa a palavra que eu dei? Misericórdia. Fatos eu tenho que rir, irmão. Ainda vai perguntar, e a gente por educação, irmão, foi boa a palavra, mas ainda não é o teu tempo. Amém, querido? Tem tempo para tudo, só que o soberbo, ele não reconhece a hora dele. Querido, nessa noite, você reconhece seu tempo? Você reconhece a sua hora? Ou você vai dizer assim, não, peraí, aquele colega que começou comigo, está lá na outra igreja, ele já é pastor. Ele tem o mesmo tempo de igreja que eu, e o cara já é pastor, e eu estou aqui no banco ainda. Não é possível. Eu vou para aquela igreja também. Muita gente não faz assim? Faz. Isso é o quê? Soberbia. Porque se você está buscando a face de Deus, é Ele que tem que te dirigir para onde você tem que ir e aonde não tem que ir. É Ele que vai te dizer em que área da seara você vai trabalhar, em que área você não vai trabalhar. É Ele, porque Ele é o Senhor da seara. Mas o soberbo, ele diz, eu vou fazer. Ele não pergunta, Senhor, o que tu tens para que eu faça? O soberbo é terrível. E o soberbo, meu irmão, é uma ovelha negra. E a Bíblia diz que uma ovelha negra contamina o rebanho, põe o rebanho a perder. Então, meu irmão, uma das minhas orações é essa também. Senhor, quem não vem para a tua obra a fim de se converter, com um coração quebrantado e contrito, com humildade, para ver a tua glória realmente manifesta, Senhor, não deixa permanecer. Amém, querido? Porque aqueles 12, aqueles 11, quando saíram, transtornaram o mundo. Se você examinar a vida daqueles homens, não tinha soberba neles. Paulo tinha que ele mesmo trabalhar, fazer tenda, vender para se sustentar na obra e ainda ajudar outros. Manda um dos obreiros do Brasil aí, esses que estão aí em evidência, pergunta se eles estão a fim de calejar as mãos com alguma coisa. A realidade pode ser muito diferente. Então, meu irmão, aqui em Isaías, capítulo 14, você vê o final dos soberbos, o que acontece com eles. Eles serão precipitados às negruras eternas. Por isso Paulo já tinha dito, Timóteo, nenhum neófito, porque senão vai se ensoberbecer.
e vai cair na condenação do diabo. Nós precisamos fugir disso. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas quando você for fiel, quando Deus te colocar sobre o muito, você tem que demonstrar a mesma fidelidade de quando você estava no pouco. Nem todos estão preparados para isso. Quantos homens de Deus nós conhecemos que eram pobres, em igrejinhas, começando em terrenos baldios, na casa de um irmão? Quantas situações, e os homens eram uma bênção, e pregavam, e vidas se convertiam, e glória a Deus, aleluia, glória a Deus e aleluia, mas depois que Deus lhes colocou sobre o muito, eles de pastores e homens de Deus se transformaram em filhos do diabo. Por isso, querido, cuidado com a soberba, porque se você está sendo fiel no pouco, Deus vai honrar a palavra dele e vai te colocar sobre o muito, mesmo sabendo que você vai ser uma bomba que vai se autodestruir. Ele vai honrar a palavra dele. É você que tem que tomar a decisão. O perigo, o pecado jaz à porta. Cumpre a cada um de nós dominá-lo. Foi isso que Deus disse para Caim, e se disse para ele, disse para nós também. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.